Eu sou Luanda Vieira, jornalista, sou podcaster na Óbvios, por sinal. Somos. Somos. Porém, você é a dona, né? Até onde eu chequei, sim, por enquanto. Estou muito feliz, apesar do tema ser esse, né, ser clichê, eu vou falar que eu estou muito feliz de estar aqui, porque é um evento muito importante. Estar com a Marcela, para mim, é sempre muito importante. A gente está meio que acostumada a fazer essa dobradinha já, mas cada vez é uma experiência diferente. Vai ser um prazer falar com vocês e ouvir a Marcela sobre um tema que ela é a nossa referência, diria. Obrigada, sempre muito gostoso trocar com você, Lu. Bom, vou me apresentar, gente. Muito prazer, eu sou Marcela Ceribelli, eu sou CEO e diretora criativa da Óbvias. Apresento também um podcast chamado Bom Dia Óbvias, nos encontramos todas as segundas-feiras. E também escrevi um livro no ano passado chamado Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, que convido vocês também a comprarem lá fora. E eu vou assinar alguns dos livros, então, por favor, vai ser um prazer conhecer vocês. Eu trouxe o meu porque, ironicamente, estamos sempre juntas, mas eu não tenho esse autógrafo. Eu trouxe porque eu quero. Má, você deu um teaser aí do o que é você profissionalmente, mas eu queria que você contasse para a gente destaques da sua trajetória que te trouxe até aqui hoje. O que te faz ser essa voz da felicidade feminina? Olha, eu não sei se eu consigo me reconhecer como a voz da felicidade feminina. Eu acho muito bonito assim quando você fala que tem isso como referência, mas eu firmei um pacto quando eu fundei a Óbvias de que a missão da minha empresa seria produzir conteúdo que trouxesse felicidade feminina. Eu percebia que estava muito claro que grande parte daquela infelicidade, do incômodo que estava nas mulheres ao meu redor, vinha dos conteúdos que elas consumiam. A gente está falando aí de 2015, mas também é uma observação. Eu nasci em 1990, então eu passei por todas aquelas revistas, todos aqueles conteúdos, né? E eu, no início ali, vamos dizer, em 2019, eu dizia, nossa, que bom, né? Como melhorou. Mas eu acho que o patriarcado, ele adora nos colocar numas emboscadas. Ele então, não dá descanso, ele né? não dá descanso. Então, assim, as redes sociais também pioraram. O TikTok piorou. As meninas da geração Z estão completamente feridas. Então, eu digo que, assim, na verdade, a Óbvias é o contra-ataque a tudo que ficam falando para a gente. Então, assim, atacam de um lado, a Óbvias vem e defende. E, especialmente com o Bom Dia Óbvias, eu acho que quando você fala sobre ser a voz, tem tudo a ver por ser um podcast, né? Porque eu sei que conversas corajosas mudam o mundo, mudam como a gente se identifica, ou como a gente, nossa, nunca pensei nisso, quem é essa pessoa? Então, conversar toda segunda-feira com essas mulheres foda. Pode falar palavrão? Por favor, fica à vontade. Com essas mulheres. Não sei, mas fica à vontade. A gente vai estabelecer nossas regras. Com essas mulheres fodas, entendeu? Eu fui despertando junto, e isso tem muito a ver com a jornada do livro. Foram 3 anos, né? Agora o podcast já passou mais, a gente vai fazer 4 anos, agora em maio. Foram 3 anos que eu achei que eu estava fazendo pelos outros, mas eu fiz por mim. Eu mudei completamente. Eu não achei que ia ser uma jornada também individual. Eu achei que eu estava produzindo conteúdo, aquele é meu trabalho, vamos embora, e eu mudei completamente. E por isso que a Aurora nasce também. Eu falei, não, pera, como é que eu poderia deixar isso mais palpável, né? Ao invés da pessoa ouvir 150 episódios, apesar de que algumas pessoas já ouviram 150 episódios, como é que isso pode estar num livro, né? Que, para mim, os livros eles param o tempo, é a coisa mais bonita que existe, né? É uma estátua do que você está vivendo. Então, eu acho que essa voz vem disso, do podcast, do livro, mas eu estou junto. E depois que eu assumi que eu também estou despertando, eu também sou uma eterna curiosa sobre como é que a gente vai conseguir tratar a nossa felicidade como primeiro lugar, eu me tornei parte. Só que talvez eu só esteja puxando, sabe? Gosto da ideia de que eu estou na frente. Como é que chama isso? Tipo com facão, na mata, sabe? Um facão. Facão, estou com facão.
Não, mas te ouvindo falar, eu acredito muito que a felicidade ela vem desse autoconhecimento, né? Que é esse processo que você também foi passando no Bom Dia Óbvios, e o diálogo também traz muito isso para a gente, né? O que você acha? Eu acho que autoconhecimento dói também. Ele não vem automaticamente com felicidade. Acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que rever, especialmente dessas falas, essas pílulas de conhecimento, né, de 15 segundos. Eu acho que se conhecer, se investigar, é um processo dolorido. Mas aí a gente vai ter que entender o que é felicidade. Porque o nome do painel, que é o que você pode fazer pela sua felicidade hoje, é a pergunta final do meu livro, que, inclusive, a Luanda é a pessoa mais citada no último capítulo, por conta de... não, vou falar disso daqui a pouco, porque isso é gostoso. E, justamente, essa pergunta encerra o livro porque eu levanto muitas questões. Então, uma delas é sobre essa síndrome da mulher boazinha, porque, muitas vezes, o ápice da feminilidade é você se colocar em segundo plano. Então, o que é uma boa mãe? Aquela que deixou tudo para ser mãe. O que é uma boa esposa? Aquela que consegue se colocar em segundo lugar pelos outros. Nossa, como essa mulher se doa. Meu Deus, como ela é boa para os outros. Quando, na verdade, se você está se doando tanto, quem está cuidando de você? Então, a sua felicidade já é assim, para você olhar para você. Mas aí tem a segunda questão, que é o que é de fato felicidade, porque a gente confunde felicidade com euforia, com esses momentos, meu Deus, isso é euforia, que é delicioso, mas não dura, não vai durar. Então, a gente vai ter que entender quais são os nossos lugares felizes. Eu entendi, e aí eu vou falar muito rápido, porque talvez eu seja canceriana, mas não falei de astrologia no Rio de Janeiro. Que é já falando? Já falando, que é me sentir em casa. Não necessariamente em casa no espaço físico, mas pessoas que fazem eu me sentir em casa, conversas que fazem eu me sentir em casa, como tanto das nossas trocas. Então, isso, para mim, é me sentir feliz. E eu acho que isso é individual, porque também quando você reconhece o que te faz se sentir feliz, talvez você passe a procurar aquilo que faz sentido para você e não para os outros. Então, sim, eu acho que a gente tem um caminho de autoconhecimento, mas talvez doa no início, e é um processo. Sim, e você acha que esse processo pela busca da felicidade, porque acho que todo dia a gente acorda e a gente está em busca da felicidade, né? Seja no trabalho, nos nossos relacionamentos, enfim, o que a gente se dispõe a fazer. Você acha que é exaustiva essa busca? Muito, porque não pode ser uma busca. Eu acho que tem que ser algo que está naturalizado nas nossas decisões de que as coisas precisam, não necessariamente darem prazer imediato, mas tem que fazer sentido para a gente. E eu acho que em muitos momentos a gente está vivendo muito no automático. Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí coloca o relacionamento no modo não perturbe, que é uma coisa que eu tenho falado muito. Assim. Então, assim, tá tão corrido aqui, deixa a relação ficar, sabe o modo não perturbe do celular? Então, deixa aqui, depois eu olho para isso. Então, eu acho que se a gente ficar assim, nossa, eu não estou feliz ainda, eu não estou feliz ainda. Eu tive uma discussão maravilhosa com um amigo que a gente começou a tentar colocar em números. A gente, enfim, estava numa viagem, estava na Amazônia. A Marcela é a pessoa que mais gosta de dados que eu conheço, tá, gente? Sou viciada. Mas tudo que puder ficar tangível ajuda a gente. E ele falou, quanto % do tempo você acha que você é feliz? Aí eu falei, acho que uns 80%. Aí ele falou, 80%? É um absurdo 80%. Você não está preocupada? Eu falei, não, porque eu não acho que a felicidade precisa ser algo que eu estou buscando, sabe? E agora eu vou ser feliz. Porque isso também é uma cilada, né? Que é um pouco desse futuro compulsório. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver essa graduação. Eu vou ser feliz quando eu tiver esse emprego. Vou ser feliz quando eu tiver um marido. Vou ser feliz, ou esposa. Vou ser feliz quando eu tiver um filho. Vou ser feliz... Você não vai ser feliz nunca, entendeu? Porque a felicidade de ficar casada com grandes marcos da vida é uma cilada. Talvez o que você esteja precisando é estar com as suas amigas, seus amigos, dar uma gargalhada. E isso, naquele momento, você está feliz. E a felicidade vai ter que conviver com problemas na vida. Porque a gente não vai zerar. Não vai ter um momento que a sua vida é inteira completa.
aceitar isso é muito libertador. Sim. E você falando, eu queria saber se você acredita que a felicidade é individual, porque eu acho que essa pergunta, na verdade, ela leva para várias vertentes, assim, porque no seu próprio livro, no começo, você está falando sobre estresse e o quanto você aprendeu a separar, chegar do trabalho, dar um oi para o seu companheiro e tal, e tomar um banho, relaxar para desligar, para evitar desavenças desnecessárias. Por outro lado, também tem uma questão que é assim, sei lá, eu estou vivendo um momento profissional ótimo da minha vida e isso me deixa muito feliz, mas o Brasil está em frangalhos. O que eu faço com essa felicidade? Então, a felicidade é individual? Nossa, essa é a discussão mais difícil do mundo, né? Eu acho que vai ser um conflito. Eu acho que a gente não vai conseguir, então, só ser feliz quando... Porque não é só o Brasil, né? A gente está vivendo um momento global muito complicado. Mas existe um âmbito individual que você tem que cuidar de você para que você também possa retribuir. Quando você me pergunta se é individual ou coletivo, eu te digo que grande parte das coisas que me fazem feliz hoje são coletivas. Então, todo o meu trabalho com a Grow Up, que é essa ONG de meninas jovens na política, eu tenho muitas coisas que precisam ser coletivas na minha vida para o meu sucesso profissional fazer sentido. Por exemplo, eu preciso sentir que eu não tô mudando o mundo sozinha, mas alguma coisa a gente vai ter que, eu acho que não dá para achar que isso não vai te bater algum vazio em algum momento. Eu realmente acho que fazer algo pelo coletivo é essencial. Faz parte do meu trabalho, né? Então, assim, as conversas que eu trago, quando eu recebo pessoas que falam, olha, eu percebi que eu estava numa relação tóxica porque eu vi um episódio do podcast. Então, isso já está passando para frente. Mas eu acho que, em alguns momentos, também se cobrar demais, então eu vou ser infeliz porque está tudo errado, até porque você vai precisar de alegria e uma indignação útil, porque a raiva é o sentimento mais útil para as revoluções, para que você possa fazer algo. Se você se retrair, ficar para dentro, triste, talvez você não tenha ação. Eu diria assim, uma combinação de eu estou feliz, mas eu estou com raiva, eu vou fazer alguma coisa. Aí a gente tem que estar com raiva, né, do que está acontecendo. Enfim, aí a gente entra num recorte racial bonito, né, Lu? Completamente. A gente pode falar sobre isso, assim. Dá uma tarde inteira falando sobre isso. Mas como mulher branca, a gente precisa se permitir sentir raiva, entendeu? Tô com raiva, vou mudar, vamos, entendeu? Mas acho que você podia falar um pouco da sua perspectiva, porque é um pouco diferente. Não, sim, me lembrou. Enquanto você falava sobre raiva, me lembrou uma conversa com a minha terapeuta, no auge da minha crise de ansiedade, que eu falei, putz, e quando que esse medo vai passar, né? Porque eu quero que esse medo passe, eu quero simplesmente sair. E aí ela falou, Lu, o medo é justamente o que te movimenta. E eu acho que é essa mesma relação que você falou da raiva, né? Ele movimenta, porque se você não tem medo, você não tem ambição, você não quer mudar nada, você não vai atrás dos seus objetivos. Mas quando a gente entra numa questão racial para falar sobre medo, sobre raiva, sobre felicidade, o buraco é muito mais embaixo, porque assim, a gente vive num país e num mundo em que as pessoas não querem que as pessoas negras sejam felizes. As pessoas não querem que pessoas como eu estejam nesse palco agora liderando uma conversa sobre felicidade, sabe? Então, um trabalho constante de todo dia mesmo, acordar e falar, eu vou ser feliz hoje, sabe? E eu mereço ser feliz. E eu mereço, e eu vou fazer o que está à minha altura para que outras pessoas como eu sejam felizes também. Então, hoje eu espero que mulheres negras que estejam aqui hoje saiam minimamente inspiradas e sabendo que a gente merece ser feliz, independente de qualquer coisa. Gente, mas como não é sobre mim... É sobre nós, amiga, é tudo nosso. Obrigada. Ô, Má, eu observo muito
é uma atividade que eu tenho, que eu gosto de fazer, os comentários dos posts da Óbvios. E porque isso me rende pauta, enfim, é muito rico o que tem ali, mas uma coisa que me chama muita atenção é que todo post tem alguém dizendo: nossa, vocês ouviram a minha terapia, nossa, você ouviu minha conversa com um amigo, enfim, que é a tal identificação, de fato, né? E eu queria saber como que lá em 2015, quando você criou, você percebeu, porque a gente não falava sobre isso em mídia nenhuma, né? Nessa época eu trabalhava na revista Glamour, eu sei muito bem que a gente não falava sobre isso, era uma coisa muito mais tóxica e tal. Como que teve esse start de, putz, eu preciso de uma plataforma para falar sobre isso? Todo mundo fala que a gente tem uma câmera instalada na casa delas, Exato. né? Eu acho muito engraçado. Mas eu acho que, apesar de eu ser uma comunicadora, o meu grande talento não é falar, é ouvir. Eu sou muito atenta, e isso desde que eu era muito pequena. Dá uns traumas, né, quando você é pequena, porque você estava prestando atenção nos adultos, entendeu? Então, assim, eu saquei muitas coisas muito rápido na minha vida, justamente porque eu escuto, eu olho, eu vejo como as pessoas estão reagindo, eu, de verdade, estou conversando com as pessoas, eu não estou esperando para falar. Inclusive, no podcast, quem escuta, acho que percebe isso, eu deixo as pessoas falarem, porque eu quero ouvir. E quanto mais você é atento no que está acontecendo, quanto mais você tem esse olhar mais para fora e menos para o que eu vou falar, o que eu quero fazer, e mais, o que essa pessoa está realmente querendo dizer? Você vai captando um pouco do que algumas pessoas chamam do espírito do tempo, né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, eu também estou ali no TikTok, eu vou vendo os comentários, espera, mas isso aqui, será que é um sentimento maior do que a gente está imaginando da geração Z? Me venderam em keynotes de grandes institutos de pesquisa que a geração Z ia se amar horrores, que a autoestima delas ia ser implacável. Elas estão em frangalhos, entendeu? Elas estão vendo o clean girl aesthetic, elas estão todas erradas, assim. E isso daí tem um problema seríssimo quando a gente entra no recorte de raça de novo, né? Sim. Porque eu olho para essa trend e eu não me reconheço. Sim, sabe? porque absolutamente, porque além de tudo não combina nem com o Brasil, né? Assim, não passa por nada disso. Então, assim, como é que estão as meninas negras da geração Z vendo isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que parece que eu estou com uma câmera, mas, na verdade, eu só estou atenta. E eu falo, você quer trabalhar com criação no Brasil? Não adianta, assim, eu vejo pessoas, não, eu sou publicitária e eu nem, imagina, não vejo TV aberta há anos. Eu falo, coitada, entendeu? Porque, de verdade, eu assisto quase tudo da TV aberta. Não, BBB, o que tem de crítica, né? Ai, você assiste BBB. Gente, BBB é um recorte do que a gente vive. Minha né? filha, eu vejo todo domingo Dança dos Famosos, entendeu? Eu vejo tudo, entendeu? Vai na fé. Eu realmente assisto, entendeu? Porque, assim, é muito importante. Isso é Brasil, entendeu? E aí você vai dizer, mas não é importante. Vocês acham? Vocês vão ficar com essa bolha desse tamanho. Vocês não vão entender o que as mulheres estão passando. A discussão que está sendo levantada, entendeu? Sobre, por exemplo, fake news, assédio de crianças, está tudo na novela. Então, talvez eu tenha me perdido para me defender por ver Marcos Mion todo sábado. Mas eu acho que a gente está mais atento. Eu acho que isso não tem segredo. Observa, lê, sai da sua bolha. O que você não faz há séculos, entendeu? Não é publi da minha mãe, mas assiste o Fantástico, entendeu? Dá teu jeito, sabe? Não dá, gente. A gente está num país que é muito grande para a gente ficar limitado às dores de 3 bairros de 2 cidades nesse país. Sim, e você sabe que eu sempre falo nas minhas consultorias de diversidade e inclusão que é isso, para as empresas, né? Não dá para a gente ter ideias diferentes se a gente coloca na nossa equipe pessoas que moram no mesmo bairro, que frequentaram as mesmas escolas, que vão no mesmo cinema, que estão ali, não saem ideias legais
do mesmo lugar. Total, e isso é importante falar, né? Porque eu não estou sozinha na Óbvios, é uma baita equipe. Exato, exato. E direto me falam, mas por que vocês não têm escritório? O escritório é tão bom. Porque eu não poderia ter pessoas de outros estados. Hoje, a criação da Óbvios está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu sei o que uma pessoa do meu time que mora em Balneário Camboriú e uma pessoa que mora em Salvador, ambas mulheres, estão passando, entendeu? E isso faz muita diferença. Total, porque a gente fica na nossa bolha Rio-São Paulo, né? E expandir isso é essencial. Mas, Má, quando a gente fala sobre... A Óbvio se define como uma plataforma com assuntos de felicidade feminina, tal. Quando a gente está falando de felicidade feminina, a gente está falando sobre o que exatamente? Eu acho hoje sobre diferenciar dores coletivas de dores individuais. E eu tenho sido muito repetitiva com isso e continuarei sendo. Porque eu acho que um dos melhores conceitos que explicam isso é uma pauta que a gente já abordou juntas no podcast, que é o fenômeno da impostora. Porque durante muito tempo a gente falou que as mulheres deveriam tratar o fato de que elas se sentem uma impostoras no mercado de trabalho na terapia. Então, se você chega num cargo alto e você sente que não merece estar ali, é porque você está numa crise de autoconfiança, vai tratar a sua autoestima. E quando a gente começou a entender, espera lá, se tantas mulheres se sentem assim, se todas as mulheres se sentem assim, quanto mais você tem um recorte de minorias, então mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres gordas, mulheres negras gordas, né, vai piorando a sensação de que a qualquer momento podem me tratar como uma farsa. Isso não é uma síndrome, isso é um fenômeno. Isso é culpa da sociedade. Então, o que está acontecendo no mercado de trabalho que as mulheres sofrem com essa lacuna de confiança, em que as mulheres pedem hoje, em média, 70% do salário que os homens pedem para uma vaga. As mulheres se candidatam para uma vaga, isso é de uma pesquisa que, inclusive, foi divulgada pelo LinkedIn, quando elas cumprem 100% dos requisitos, enquanto os homens apenas 60%. Então, a gente começa a ver que, assim, na verdade, é um mercado que foi se estruturando de forma que a gente sente que não merece estar ali, porque a gente não vê semelhantes, porque a gente não luta pelo salário que é melhor, porque a gente tem medo de que vão nos descartar, porque o nosso trabalho emocional, que é ser agradável, bonita nós não muito, né, cuidado, e também ser sempre muito gentil e generosa, é tão grande que a gente está completamente exausta, e é claro que em algum momento a gente fala, isso aqui talvez não seja para mim, isso aqui vai dar errado. Então, eu acho que a felicidade feminina hoje é a gente conseguir estar juntas num grande acordo, mas num grande acordo, e pensando assim, vamos lá, se eu me sinto assim, se você se sente assim, você se sente assim, você se sente assim, vamos lutar juntas, então? Vamos, então, passar para frente isso e levar isso para as discussões internas? Vamos levar isso para os grupos de amigas? Eu tenho falado sobre isso também, que é um novo desafio que eu lancei para as ouvintes, que é, se vocês querem falar mal de outra mulher, fale qualquer coisa, menos da aparência dela. E me diga se você tem algo para falar. Porque aquela da rivalidade feminina, então, assim, vocês querem competir por alguma coisa, vocês querem se criticar por alguma coisa, fala tudo menos aparência. Valendo. E eu acho que é isso. Então, até responde um pouco a questão dessa felicidade individual ou coletiva. Eu acho que tá muito em nós juntas. Sim. E como é que a gente pensa em felicidade numa era de redes sociais, que, assim, entre muitas aspas, o normal é você se comparar com o outro? Onde fica a felicidade nisso? Não se comparando, sei, é muito difícil. Muito difícil, mas assim, tem um capítulo do meu livro, a comparação é a inimiga da felicidade. É verdade, podia estar num paninho de prato? Talvez. Confie no paninho de prato. Mas é verdade, gente. Não dá para se comparar, ainda mais porque nas redes sociais você não está vendo nada.
Você não vê nada da vida dos outros. Talvez a mulher mais bem-sucedida que você conhece está tendo uma relação de merda. Talvez a pessoa que acabou de postar um lindo noivado, talvez ela odeie esse cara, eles não transam há 6 meses, entendeu? A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada do que está acontecendo ali. Então, assim, não se compara, não entra nas redes sociais a partir das 9 da noite. Verdade, sério, não entro. Não pode, não pode, porque nessa hora eu fico... Você não fica meio prejudicada? O tempo inteiro. Eu tenho horários, entendeu? Assim, aí eu já vou começando... sabe? Então, assim, não, tem que se proteger e se tocar. Assim, no caminho do artista, que também eu sinto muito no meu livro, tem um dos processos que ela faz, um dos exercícios, que é você fazer as pazes com a sua inveja. Porque inveja é um sentimento que é muito tabu, né? Inclusive, é um xingamento, né? Nossa, como pessoa invejosa. Ah, você é uma invejosa. Mas a gente sente inveja. Ah, eu não. Mentira. Sente. A gente sente inveja. É um sentimento que vem, nos atravessa. E ela te convida a você escrever nesse caderno, que nunca ninguém vai ler, pode queimar depois, de quem você sente inveja. E aí ai, dói, né? Aí você coloca lá. E aí você tem que escrever o nome da pessoa e, na sequência, assim, o que você sente inveja dessa pessoa? E, na verdade, é genial, porque você vira a página e ela fala, agora eu quero que você leia e entenda quais são os seus grandes desejos. É exatamente o que você tem de inveja, né? É isso. Usar a inveja como uma bússola. E não de tentar destruir o outro, né? Porque aí existe a inveja destrutiva, então eu vou destruir sua vida, mas a gente está falando sem psicopatia aqui. Sim, mas você sabe que essa coisa de comparação, e você dando esse exemplo, recentemente, no começo do ano, assim, que é um momento, além de ser meu aniversário, é a virada do ano, enfim, então é aquele momento que eu faço um balanço mesmo, e eu falei, nossa, para onde eu vou? O que está acontecendo e tal? E nessa coisa de se comparar, eu fiz um exercício quase como esse, que era colocar no papel o que eu sou e o que eu não sou. E o que eu não sou era muito pensando nas pessoas que eu estava me comparando, sabe? E aí ali eu entendi que eu não tinha nada a ver com elas, meu conteúdo não tinha nada a ver com delas, minha trajetória nada a ver, e eu consegui criar estratégias para o que seria o meu ano, sabe? Então acho que Genial. A gente vai criando estratégias para não se comparar, né, com as redes sociais. Mas você acredita, assim, que de 2015 para cá, estou pegando a Óbvios como parâmetro, que os assuntos em relação à felicidade feminina, eles evoluíram? Ou você acha que eles vão e voltam? Ou a gente está no mesmo lugar? Eu, assim, como eu estou muito imersa na questão de saúde mental e tal, eu sinto que de uns 3 anos para cá é meio que é sobre isso, sabe? O que você, trabalhando no mercado, vê? Acho que mudou muito, né? A gente, nossa, mas mudou muito, mas tiveram diferentes momentos. Não acho que é uma questão sobre ter evoluído, eu acho que a gente tem altos e baixos. Então, bom, no início da pandemia, a gente tem um momento de, assim, vamos vir para o eu, né, para o auto, então é o autocuidado, o autoconhecimento, para que a gente não surtasse nessa nossa casa individual, já que estávamos todos em casa. Eu acho que hoje, assim, acho que tem uma questão de saúde mental, mas eu diria que a gente está num momento em que a gente tem uma crise econômica muito séria, com muitos cortes, muitas demissões. Eu tenho visto isso, assim, falar sobre carreira hoje virou um assunto super complicado, né? Porque é diferente falar de carreira e falar de emprego, para começar. Então, assim, você poder debater o futuro da sua carreira hoje é um privilégio gigantesco. E isso vai ter que ser levado em consideração, porque muitas vezes a gente, naquele momento ali em 2020, 2019, o autocuidado ele era um lugar comprado, né? Então, o que era autocuidado? Compre um creme, compre não sei o quê, tenha uma manhã longa. E agora a gente está num momento econômico que a gente vai ter que encontrar outras soluções, mexendo com a coisa que mais pode tirar o sono de uma pessoa na vida,
que é instabilidade financeira, que é medo de perder sua casa. Então, assim, eu acho que agora a gente está no momento mais difícil de falar sobre saúde mental, e é por isso que a gente tem que falar mais ainda, e sem cair em uma lógica mercadológica do que é saúde mental, que eu acho que a gente caiu em vários momentos. Sim, sim. E você trouxe uma questão que eu queria até te perguntar. O que você acha, como você vê a relação da felicidade versus consumo? Porque, às vezes, está muito atrelada, né? A gente acha que a felicidade está atrelada. Ai, fui promovida, vou comprar sei lá o quê. O que você acha dessa relação? Bom, estou num recorte de privilégio, né? De poder dizer, nem sempre comprar algo vai te dar felicidade, mas tem aquela coisa, só diz que a vida é melhor com pouca coisa quem é rico, porque, né? Então, assim, não é. Eu acho que tem uma coisa de conquistas e financeiras que é muito, muito gratificante, entendeu? Você sabe o que é comprar uma bolsa e saber que foi resultado do seu trabalho, entendeu? Que aquilo simboliza onde você está chegando. Mas o consumo, eu acho que a gente atrelou demais a felicidade, assim, e a recompensa. E aí não vamos falar, então, sobre grandes itens. Eu acho que a gente... eu estou muito cansada, então eu mereço pedir um delivery. Nossa, trabalhei feito uma louca, eu mereço fazer tal coisa. E tomar cuidado, porque, especialmente como mulheres, liberdade financeira é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Liberdade financeira nos tira de relação merda. Desculpa, gente, de novo. Relações ruins. Liberdade financeira te dá para comprar coisas que realmente talvez tragam felicidade, tipo comprar uma casa para sua mãe, não, sabe? Tomar cuidado com as armadilhas, né? Porque enfim, não acho que é à toa que metade do mercado é direcionado para as mulheres, para que as mulheres gastem, e tem exigências nossas, desde estéticas, e é um dinheirinho que vai para depilação, um dinheirinho porque tem que fazer unha, um dinheirinho que vai para cá, um dinheirinho, vão sugando o nosso dinheiro. Assim. Então, de repente, agora precisa ter cílios, precisa ter a micropigmentação, e tirar o dinheiro das mulheres é um plano pesado, assim, porque eu adoro ver as minhas amigas ganhando dinheiro, né? Tenho um maior orgulho, assim, fico feliz, porque eu acho que é o que nos leva também, sabe? É liberdade. Ter estabilidade financeira é liberdade. Então, eu diria que as mulheres têm que tomar o dobro de cuidado com o que a indústria está pregando. E isso, as redes sociais são cruéis. Eu silenciei todas as influenciadoras que me davam vontade de comprar. Umas que eu vejo que não repetem roupa, umas que eu vejo que cada hora está com uma bolsa diferente. Aquilo, sabe? Comecei a me sentir, nossa, será que eu sou cafona? Sabe? 9h30 da noite, deve ter pensado nisso. Mas, justamente, assim, tomar cuidado desses gatilhos, porque, assim, liberdade e riqueza é dinheiro no banco. A gente pode fazer outro palestra sobre isso. Sim. Não, e falando sobre liberdade financeira, eu lembro muito do episódio do Bom Dia Óbvios com a Thay, né, que, assim, apesar de todos os privilégios, enfim, é uma mulher que começou a trabalhar depois dos 30 e se sentiu realmente dona de si, né? Eu acho muito lindo esse episódio, porque é isso, ela sempre teve tudo e tudo mais, mas ela não tinha tudo do bolso dela. E o quanto ela se empoderou a partir do momento que aquilo era dela, né? É diferenciar, né? Porque quando a gente fala sobre mulheres ambiciosas, parece que a mulher vai matar 3 filhotes de Golden Retriever para chegar onde ela quer, né? Enquanto o homem ambicioso é aquele cara poderoso, né? O cara que ele vai chegar e não importa, mas ele vai ter uma família linda esperando ele em casa. Mas a mulher ambiciosa é vista como mulher sozinha, grossa, e a gente precisa tirar o palavrão da ambição feminina. Porque ambição é sonhar. Né? Você quer chegar em um lugar, vou chegar nesse lugar, eu quero chegar. É se permitir sonhar, é permitir querer. E isso pode estar atrelado a dinheiro, sim. Sim, porque
enfim, não sei se alguém ouviu aqui o podcast Jogo de Cartas sobre o lobby do batom, assim, é super recente que as mulheres puderam ter conta no banco, entendeu? Então, quando a gente está falando sobre mulheres e dinheiro, a gente ainda tem uma compensação histórica para ser feita. Então, cuidado, entendeu? Porque eles não querem que a gente tenha dinheiro, a gente tem que ter dinheiro. E nos relacionamentos também, mas eu posso gravar um episódio de Bom Jobs sobre isso para vocês. Ô, Ma, e quais são os cuidados que você tem, assim, tanto pessoalmente aqui nesse momento, quanto na Óbvios, enfim, para falar sobre felicidade sem ser tóxica? Porque também existe isso, né? Você fica ali naquela coisa e quem está do outro lado fala: meu Deus, eu não sou feliz, e agora? Quais são os cuidados? Eu não sei, é difícil, né? Alguém achou que eu fui tóxica? É muito difícil. Eu acho que eu tenho horror à positividade tóxica, à felicidade tóxica, ao só desiste quem não tem força de vontade. Não, desiste, pelo amor de Deus. Às vezes desistir é delicioso, sabe? Estou exausta, vou desistir. Eu tento me colocar no lugar de que, assim, tem dias e dias, sabe? Eu acho que também tem alguns ambientes em que qualquer coisa fica um pouco tóxico, sabe? Eu já ouvi uma discussão no Twitter, quais são as coisas mais tóxicas que alguém pode falar? E alguém falou: eu odeio quem dá bom dia. Eu falei: nossa, eu achei que era educação. Exato. Erro meu. Então, assim, vai da perspectiva de cada um. E, enfim, mas com a minha experiência também, assim, quantidade de mulheres que eu falo diretamente, indiretamente, eu também tenho muito cuidado com diferentes realidades, entendeu? E isso é uma coisa que, uma vez que você não se volta para consciência, uma vez que você tem consciência de classe, não tem retorno, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que acho que está dentro de mim. Então, eu não fico falando, como a Marcela, nesse contexto, eu tô vendo, entendeu? No mês de março, eu fui em 17 empresas fazer palestra. Então, assim, eu conheci... Está exausta, começa daí. Estou podre. Eu não sou ninguém. Mas eu conheci muitas mulheres dessas empresas, e algumas das palestras também foram remotas. Então, eu troquei ideia com mães do interior de Cuiabá, falando quais são as dores delas. Então, assim, eu acho que isso também vai me ajudando porque o tóxico, para mim, é o que é limitado, você entende, Lu? Que a gente pega uma coisinha, quanto mais eu vou conhecendo as mulheres, mais eu vou entendendo que tem muitas nuances, não tem fórmula. Eu acho que vai me blindando, mas, às vezes, eu posso ser tóxica. E aí eu peço desculpas. E é isso, né? Vou me vestir de branco, fazer um vídeo na internet. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Eu errei. Ô, Mai, como que é? Dá para conviver bem com a felicidade, gerando conteúdo sobre felicidade? É que, assim, eu me afastei muito das redes sociais como pessoa física, né? Isso é algo que... E talvez piore. Eu tenho chance de, em breve, assim, ter um perfil que outra pessoa cuide para mim. Porque eu adoro trabalhar com a internet, eu acho importante trabalhar com a internet, mas me atravessou muito. Então, eu não tenho a menor vontade de dividir momentos pessoais, eu não tenho a menor vontade de ter um feed bonito. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu sinto também... Não sei se eu quero tornar a minha vida um produto para as outras pessoas. Assim, eu quero ser útil, sabe? Acima de tudo, eu quero ser útil, eu quero usar como ferramenta. Então, eu vou falar sobre o podcast, eu vou falar sobre o livro, mas a minha vida a minha vida íntima está bem excluída das redes sociais. Porque eu acho que não interessa também, entendeu? Eu acho que vai ser uma escolha completamente pessoal, mas que, para minha felicidade, combina mais fechar as cortinas, que eu falo sobre isso no livro, inclusive. Eu fechei a cortina. Aqui ninguém vai chegar, sabe? Eu preciso. E para mim fez sentido, mas não, para outras pessoas, o que elas recebem na internet é talvez um acolhimento que elas não têm na vida real. Então, eu imagino, olha que bonito, na nossa época, né, de escola, a gente estava na escola, as nossas opções de amigos, eram que estavam naquela sala. Aí estava numa sala que se odiava todo mundo. Era muito triste. Hoje, pensa que um adolescente pode entrar
numa comunidade no Orkut, mentira, gente, não sou tão velha, mas ela vai conhecer pessoas, ela vai, sabe? Então, assim, eu não estou falando que é de todo mal, mas eu acho que, para mim, aí muito pessoal mesmo, tirar a minha vida pessoal das redes sociais me fez mais feliz. E está dando certo. Tá. E isso também tem muito a ver com o Bom Dia Óbvios, eu acho, né? E todo o sucesso, porque você de fato nunca se colocou à frente ali da Óbvios, quando explodiu, enfim, todo mundo ficava, gente, de quem é isso? Quem é essa mente brilhante e tal? E o Bom Dia Óbvios ser um podcast, acredito que tem a ver com essa sua opção de não aparecer, né? Se quiser saber da minha vida, vai ter que ouvir 60 minutos de podcast. Não, quem ouve o podcast sabe da minha vida, né? Não tem jeito, assim. Mas eu acho que é muito diferente. Porque no podcast estou trazendo reflexões, entendeu? De novo, ele é útil, ele não é uma vitrine, entende, de quem eu sou. São coisas que eu estou vivendo. Então, muitas vezes, por exemplo, tem um episódio com a Maria Homem, que é sobre amizades, que eu abro o episódio falando sobre o diálogo que eu tive com a sobrinha de uma amiga minha de 3 anos, entendeu? Então, eu estou doando um pouco de mim para receber também do convidado. E isso, para mim, também é muito importante no podcast, que você talvez esteja vivendo isso, né? Você veio do jornalismo mais tradicional, não sei como a gente coloca isso, mas no podcast, para eu tirar, às vezes, além da resposta da pessoa, para eu conseguir me conectar, eu preciso me dar, preciso me doar um pouco. E eu fui pegando um pouco disso. Assim, quanto mais eu me dou, mais a pessoa me devolve. E nessa troca, vão ficando uns episódios muito, muito ricos. O episódio com a Ana Canosa, na semana passada, assim, para mim é uma relíquia, assim, do que é debater relações contemporâneas. E eu falo, assim, de uma regra que eu tenho durante a briga com o meu parceiro. Então, assim, eu estou ali, sabe? Mas é isso, é para que o conteúdo vá ficando melhor. Não é porque eu preciso ter tantos likes, porque isso vai dizer o quanto que eu estou bem vestida, ou o quanto que eu sou bonita ou não. Essas réguas eu precisei excluir da minha vida para conseguir sobreviver e fazer 17 palestras no mês. Sim, e você me contando sobre o seu envolvimento no Bom Dia Óbvios, me deixa muito feliz agora, já que o tema é esse, porque eu, de fato, tenho essa dificuldade muito grande no podcast, e eu já percebi que, quando eu me coloco ali, as pessoas me devolvem, porque é isso, como eu vim do jornalismo tradicional ali, que o meu papel é ouvir a pessoa, sabe? O palco é dela. Mas no podcast eu entendi que eu preciso entrar ali um pouco, e eu fico na dicotomia de, será que eu estou sendo menos jornalista porque eu estou expondo a minha vida aqui? Cara, o podcast deixa todos os jornalistas no divã, né? Eu entendo, mas tem que se doar um pouco. Eu aprendi. E isso me leva para um lugar também de vulnerabilidade, que hoje, para mim, felicidade é conseguir ser vulnerável. Sei lá, há 2 anos atrás, eu jamais estaria aqui na frente de vocês falando que eu tenho essa dificuldade no podcast, sabe? E eu aproveito esse gancho, antes de abrir a pergunta para a plateia, para te perguntar, o que te faz feliz, de fato? Eu vou ser repetitiva porque é muito verdade. É estar em casa. Então, pode ser um ambiente físico, mas pode ser pessoas que fazem eu me sentir em casa. Minha prima, um grande amor da minha vida, minha mãe, minhas amigas, meus cachorros, tudo que faz com que eu possa me despir, sabe? Todo mundo que eu posso ser completamente a Marcela, e aquilo que me faz bem. E eu também me sinto em casa, sendo chapadinha de endorfina. Então, yoga é uma casa para mim. Eu me sinto muito em casa fazendo yoga. Então, tudo que eu estou dentro do meu centro, isso é muito, muito, muito importante para mim. Hoje, para eu conseguir manter os 80% de tempo feliz. Amo, obrigada, Má. Gente, queria abrir para a pergunta da plateia. Aqui já veio, a mão já levantou. Então, vamos lá. Tem microfone ou eu levo? Obrigada.
Olá, eu falei para a Luanda que eu faria essa pergunta, então eu estou aqui me comprometendo comigo. Meu nome é Aimee, e eu queria fazer uma pergunta, que é, a Brené Brown, ela fala muito que a gente tem medo de ser feliz, né? Que a gente tem receio disso e que a gente sempre está esperando a hora de que vai acontecer uma grande cagada. Então, quando que foi a hora que você percebeu, e que a Luanda percebeu, que o medo, a alegria deixou de ter esse lugar de medo e passou a ter esse lugar de revolução pessoal? É muito desafiador, né? Porque durante muito tempo eu via tudo como a última oportunidade. Então, nossa, se eu não aproveitar isso, assim, isso aqui é meu auge, vai acabar. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar a qualquer momento. Para ser muito, completamente vulnerável com você, eu acho que foi quando eu tive meu burnout, sabia? Que eu vi que não ia dar para viver daquele jeito. Foi quando prejudicou minha saúde mental de verdade. Eu não conseguia dizer não para nada, então eu fazia tudo. Porque assim, qualquer oportunidade que eu dissesse não, ia ser o início do meu fim. Como é que eu poderia? Então assim, eu fiquei 1 ano sem final de semana e fazendo trabalhos insanos, assim, shootings de 22 horas, entendeu? Dormindo no camarim, deitada, assim. Eu acho também fez parte, tá? Mas eu acho que tem uma coisa que é você trabalhar e você fazer suas coisas, mas tem também a coisa do emocional, conviver com aquela voz que me falava, vê lá, hein, vão descobrir que você não é boa, cuidado, hein, tropeçou, ferrou. Uma carga que eu implodi. E isso também para relacionamentos, especialmente amorosos, a sensação de que, não, a qualquer momento vai... Não, será que é essa a briga que vai terminar comigo? Eu vou ser abandonada? Será que é isso? Você fica muito frágil. Então, foi assim que eu fui... Eu realmente tive que implodir para conseguir melhorar. E você, Lu? Eu faço minhas suas palavras, porque é isso, eu acho que a nossa história é muito parecida, né? Foi quando eu tive um burnout, de fato. Eu era editora de beleza e wellness da Vogue. Quem é jornalista e quer trabalhar com revista feminina, eu estava no melhor lugar que eu poderia estar, sabe? E foi um momento muito difícil para mim entender que não dava mais para continuar ali e que eu ia ter que abrir mão do meu sonho, que era trabalhar naquele lugar, por conta da minha saúde. Mas aquilo, ao mesmo tempo, obviamente não foi bom, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu passei a pôr limite nas coisas, eu passei a entender o que eu queria de fato. Então, eu acho que esse medo vira alegria quando você tem o autoconhecimento, de entender. E, às vezes, o autoconhecimento, infelizmente, ele só vem quando você está no limite das situações, né? Mais alguém? Ali. Aqui também. E ali também. Aí. Quem vai primeiro? Aqui? Pode ser aqui? Embaixo? Pode ser. Oi, tudo bom? Eu acompanho um pouquinho do podcast e eu queria saber como que surgem os temas, porque são temas muito específicos. E a gente fica se perguntando de onde surgem esses temas, porque eu estou muito acostumada com revistas de capricho, de moda, que fala sobre homem, e, na verdade, vocês tiram esses temas muito bons, que eu queria saber como que surge. Essa é uma boa pergunta. Depende do episódio. Então, por exemplo, o episódio com a Ana Sui, a paixão ou a ansiedade, isso veio de uma conversa no WhatsApp minha, com uma amiga minha, em que eu perguntei para ela, você acha que isso é paixão ou ansiedade? Olha como você está se sentindo. Eu falei, pera, isso aqui é um papo de podcast, eu vou elaborar. E hoje mesmo eu já tirei uma aqui, essa coisa de dinheiro e relacionamento, você acha que eu não vou fazer podcast? Vou fazer, entendeu? Já tenho, entendeu? Vem cada hora de algum canto. Às vezes me mandam por mensagem, às vezes é uma conversa que eu estou tendo com alguém, às vezes é um artigo que eu leio que tem algo interessante que dá para evoluir, e às vezes vem do TikTok.
por que não? Né? Tem muita coisa boa ali. Então, cada hora de um canto. Eu só vou organizando para que a gente não tenha pautas muito repetitivas. Então, eu tento variar um pouco das editorias. Então, se eu falei agora sobre carreira, eu vou falar sobre relacionamento. Aí, depois, eu posso falar sobre sexo. Eu só tento não ficar muito assim, não posso passar um mês falando sobre relacionamento, porque fica repetitivo e vai ficando desinteressante, né? A gente é muito mais do que só uma área da nossa vida. Mas é um pouco isso, vem de todos os cantos. Por isso que eu falo sobre a importância de você estar atenta, porque eu acho que as ideias estão aí. Então, assim, prestar atenção, escutar, e aí, definitivamente, aí, jornalistas, desculpa, não vem de uma reunião de pauta, desculpa. Vem assim, mas, de repente, precisa começar a fazer reunião de pauta. Desculpa, mãe. Oi, boa tarde. Oi. Primeiro, eu queria agradecer pelo painel, que foi maravilhoso, e agradecer pelo podcast, do qual eu sou muito, muito fã. Guardo palavras dele na minha trajetória. Meu nome é Raíza, eu sou artista, e eu queria perguntar mais especificamente para a Luanda como que eu fico curiosa sobre como é o seu exercício de vulnerabilidade enquanto uma mulher preta, sabendo que o seu erro não vai ter o mesmo perdão do que o erro de uma mulher branca. Eu, enquanto mulher preta de pele clara, mesmo com toda a minha passabilidade, é uma coisa que eu presencio e testemunho em todas as minhas áreas profissionais, e a gente está assistindo escancarado agora no BBB, pessoas como a Domitila e a Sara, que são participantes bem articuladas, carismáticas, e que não têm a mesma base de fãs que a Amanda ou a própria Bruna Grifão, que é uma participante muito mais agressiva. E eu, como artista, aprendi a acreditar muito na vulnerabilidade. Eu também sou canceriana, então o caminho do coração ele se tornou um caminho de muita força. Mas, a partir do momento em que eu aprendi a fazer o corte racial, eu também comecei a ficar com muito medo. Porque eu sei que, se num show de comédia eu faço stand-up, aquelas que aproveitam a pergunta para falar o currículo. Mas eu percebo assim, gente, qualquer coisinha que eu falar que for de um jeito esquisito para a internet pode vir contra mim num grau que eu não sei nem se eu vou ter perdão, como a gente assistiu com a Carol Conká, enfim. E aí eu queria entender como é para você estar onde você está e pensar na sua trajetória e acreditando na vulnerabilidade como um caminho de poder, como que é para você não sentir esse medo absurdo do racismo estrutural. Olha, ótima pergunta, sim, e eu nem sei se eu tenho a resposta dela para você. Mas o que eu entendi muito é que eu só pude ser vulnerável a partir do momento que eu não tinha uma empresa me comandando, uma empresa no meu sobrenome, né? Porque eu era Luanda Vieira da Vogue, eu não era Luanda Vieira. Então, o meu exercício de vulnerabilidade ele veio muito com o meu burnout, de fato, porque eu precisava extravasar. O meu burnout ele veio de guardar tudo para mim e querer fazer tudo ao mesmo tempo para continuar sendo excelente e não errar, porque a gente sabe que a régua para a gente, de fato, não existe. Se a gente erra, acabou a oportunidade. A gente vem de um lugar muito de escassez também, que é um pouco do que a Má falou sobre você não perder oportunidades porque você acha que aquilo não vai acontecer nunca mais na sua vida, enfim. Então, a vulnerabilidade, para mim, ela passou a ser quando eu comecei a mandar na minha carreira. Agora eu sou autônoma, enfim, então eu posso ser vulnerável, eu sinto isso. Ao mesmo tempo, eu escolho os lugares que eu vou ser vulnerável, porque eu não posso ser vulnerável 100% do tempo, sabe? E tem uma coisa que a minha psicóloga fala muito, que é, Lu, chora, mas não chora na frente deles. Então, eu acho que é um equilíbrio. Esse meu exercício de vulnerabilidade é um equilíbrio. Para quem eu vou mostrar, onde, em qual situação, por que eu vou mostrar. Minha vulnerabilidade, ela vai ser importante. Eu falar sobre os meus medos no podcast, eu acredito que é importante para a conversa que a gente está tendo agora. Mas, de repente, numa outra conversa, não seja. Então, eu faço o exercício de escolher onde eu vou me permitir e em casa 100% do tempo, porque senão a gente não aguenta de fato. Tem mais perguntas, gente? Aqui.
Oi, boa tarde. Eu sou super tímida, então eu não sabia nem se eu realmente deveria perguntar. A gente falou muito sobre liberdade financeira. E eu estou num momento da minha vida, a gente se conheceu hoje, e ela me trouxe para cá, então, para mim, isso é uma questão de destino. Eu estou no terceiro período, no terceiro ano da faculdade, e eu estou num momento muito de tentar encontrar qual é o meu lugar. De tentar entender a diferença entre eu estou trabalhando nesse lugar porque eu tenho que ter liberdade financeira, eu preciso conquistar as coisas que eu sonhei fora do que é meu trabalho, do que é dinheiro, do que é, enfim, construção de vida como adulto e etc. E eu queria uma dica, uma luz do tipo, aonde você conseguiu entender que era seu lugar, sabe? Que você se encontrou fora do que todo mundo pode ter falado para você durante toda a sua vida. Acho que das duas, assim, como vocês se encontraram nesse mundo que todo mundo fala tanto e não deixa você seguir o que é o seu próprio caminho, sabe? É isso. Eu não sei como, mas posso dizer quando. Foi com podcast. No ideal do que era sucesso, eu não precisava fazer o podcast, mesmo. A Óbvias ia bem, estava tudo bem. Eu estava, imagina, já estava com independência financeira, já rodava ali, estava tudo bem. Primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar, falei, ih, não, é isso que eu quero fazer. Nossa, muda tudo, muda tudo. É isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer, é agora que eu vou. E, durante muito tempo, eu tive uma discussão, enfim, eu tenho sócios, né? Eu presto contas, gente. E era uma discussão, o podcast não dá dinheiro. O que a gente está fazendo esse projeto? O que está fazendo isso aí? Não está dando dinheiro. Eu tinha que explicar que talvez no longo prazo, mas que era muito bom, porque ia ser interessante. Então, assim, isso que você fala das vozes externas, eu tive que lutar muito, porque no início o podcast não fazia sentido para pessoas que eu presto contas. E hoje ele faz, olha, bastante sentido, assim, tem dado, mas durante 1 ano e meio, abrindo com você, assim, ele não fazia sentido para uma lógica de mercado, parecia que era uma vaidade minha e nunca foi, pelo contrário, e eu tive que bater o pé, assim, mas com uma certeza de que ia dar certo, porque eu amava o que eu estava fazendo. Então, acho que foi um pouco esse caminho, assim, mas 1 ano e meio. Por isso que, assim, sei que você é jovem, e eu convivo com pessoas muito jovens na Óbvias. Vocês estão com muita pressa, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar da pressa de vocês. Foi 1 ano e meio para as coisas começarem a fazer sentido financeiramente. Então, assim, paciência, eu sei, é difícil. E as coisas mudam, né? A gente muda, as nossas vontades mudam. Eu, por exemplo, eu entendi que eu queria ser jornalista e trabalhar numa revista feminina. Acho que com uns 15 anos, que eu colecionava muita revista e tal, e eu não me via ali. Aí eu falava, não, eu vou ter que ser essa pessoa. Infelizmente, precisa ter uma. Eu entendi que era aquilo e hoje eu não estou mais ali, sabe? Hoje eu quero ir para a TV, hoje eu quero fazer outras coisas. Então, acho que a gente tem que entender também que a gente muda com o tempo e a gente vai estar sempre nessa busca, né? Não para de jeito nenhum. Mas vamos parar agora, porque o nosso momento já passou faz tempo. Mas foi um prazer te ouvir, é sempre muito gratificante te ouvir e aprender com você. Eu acho muito generoso da sua parte compartilhar tanto conhecimento com a gente. Obrigada. Obrigada, Lu, foi muito gostoso. Obrigada, Rio to See. E obrigada a todo mundo que ficou aqui. Muito, muito, muito obrigada.